Olá pessoas, professor Fábio Cordeiro falando. Eu quero ensinar hoje aqui como que a gente pode utilizar o Prezi para fazer apresentações mais dinâmicas, que é um belo substituto do PowerPoint. As apresentações ficam bem legais, bem bacanas, do tipo, por exemplo, deixa eu mostrar uma apresentação aqui que eu mesmo fiz. Então, por exemplo, aqui eu abro minha página no Prezi e minhas apresentações vão ficando guardadas aqui. Então eu posso deletar as que não me são úteis e posso armazenar, deixar aqui as apresentações que eu quero. Então aqui são algumas apresentações que eu não usei. Por exemplo, uma apresentação que eu acabei de fazer, que é essa aqui de fotossíntese, né? E aí eu vou mostrá-la. Então eu venho aqui e dou um present, que é para apresentar. A desvantagem do Prezi é o seguinte: você tem que carregar a sua apresentação antes. Então você carrega ela antes no Wi-Fi. Caso você queira apresentar na sala de aula, você precisa estar conectado na internet, ou caso você não seja possível pegar o Wi-Fi, você carrega ela antes no Wi-Fi, né, na internet, e depois você pode levá-la carregada e apresentar no modo offline. Então, o Prezi é um site que você pode pagar, né? Tem a forma paga, que você pode baixar os arquivos, ou você pode usar ele gratuitamente, né? Que é totalmente possível e ele fica lá disponível, suas apresentações para quando você quer usar. A desvantagem, repito, é que você precisa carregá-las antes na internet, caso você não tenha acesso ao Wi-Fi na sala. Então, por exemplo, toda a minha apresentação, todos os meus slides, né? Se eu tiver 100, 200, 300 slides, está tudo aqui, ó. Então, como que funciona, na verdade? Funciona por meio de zoom. Você vai dando zoom e aí ele vai dando zoom aqui nos slides que você tem. Então, é uma forma bem dinâmica, bem legal, né? Ela vai mostrando aí a parte que te interessa e tal, e tudo mais. Então, você pode ter vários slides todos juntos, né? Você pode falar de uma maneira geral ou pode dando zoom em cada um deles, tá? Então, tem várias coisas legais que pode ser feita aqui no Prezi. Uma delas, por exemplo, é quando você tem deixa eu mostrar aqui, você pode pôr vídeo, pode pôr outras coisas mais. Então, é isso que eu vou tratar aqui, tá? Você faz apresentações desse tipo, olha só. Ficam bem bonitas, né? Você pode pôr seus slides, você pode migrar a apresentação sua do PowerPoint para cá, etc e tal. Muito bem. Então, quando você entra, o site ele pede para que você se cadastre. Então, você pode entrar com a tua conta do Google ou do Facebook e tal, você se cadastra nesse site. Você pode pagar, né, para ter acesso a baixar teus arquivos, ou pode usar a conta gratuita. Eu uso a conta gratuita. Duas apresentações que você faz, vai deixando todas aqui. Tá? Quando ele abre uma coisa mais ou menos assim, onde você pode criar a partir dos templates, dos moldes que eles já têm, começar do zero, né, ou converter o teu arquivo de PowerPoint para apresentação no modelo Prezi. Tá? Vamos começar uma apresentação do zero. Então, vou botar aqui, né, ele vai abrindo, e ali, muito bem, vamos esperar, ele vai abrir para que eu monte essa apresentação do zero, tá certo? E aí, olha só, ele abre mais ou menos uma coisa assim, e aí você pode modificar a sua apresentação, você vai montar ela da forma que mais te agrada, tá? Vamos ver, supor que eu esteja dando aula de geografia, e aí eu boto lá um mapa, né, uma imagem free, e aí eu coloco esse mapa aqui, lá no background, né, na figura que vai ser a minha capa do Prezi. E aí eu venho e dou o título, né, sei lá, geografia da fome, não sei, um subtítulo qualquer, né, que você queira dar. Caso você não queira dar nenhum subtítulo, é só vir aqui e dar um delete, ele vai tirando. É uma ferramenta muito útil, bastante interessante, e também ela é muito intuitiva, né? Você vai usando, depois de algumas vezes você já vai estar craque aqui, fazendo tudo com o Prezi. E aí você quer, sei lá, fazer os tópicos agora, né? Então aqui nos Estados Unidos eu coloco um tópico, eu posso
diminuir aqui esse tópico, né? Eu posso manusear a cor dele, eu não quero que fique dessa cor, eu quero que fique, sei lá, parecido com o fundo que eu estou trabalhando, né? Então eu deixo assim, daí aqui eu coloco lá Estados Unidos, eu posso fazer um para cada um, né? Aqui, sei lá, dou um Ctrl C nele, um Ctrl V, e ele vem, eu faço um aqui, eu quero fazer os mesmos estudos para a América do Sul, né? Então eu venho aqui, ó, e renomeio também, ok? Sei lá, América do Sul, e assim vai. E aí quando eu clico dentro desse quadro aqui, ó, eu dou um zoom, aqui eu vou montando meus slides. Então posso adicionar figura, eu venho aqui, ó, adiciono figura, texto ou blocos, né? Se eu quero adicionar um bloco aqui qualquer e encher ele de texto, né? Posso escrever as coisas aqui nesse bloco, se eu inserir um texto aqui nele, veja, então inserção do texto, né? Inserção do texto, aí eu tiro o zoom aqui, posso ir trabalhando nos blocos que eu quero criar. Então eu posso inserir uma figura aqui também, né? Uma imagem qualquer que ele tem no banco de dados do próprio site, tá? Sei lá, vou botar uma imagem qualquer aqui, né? Ou eu posso inserir uma imagem que eu tenha no meu HD, né? Eu posso colocar outra imagem aqui, enfim, uma imagem qualquer que eu tenha aqui para exemplificar alguma coisa que faça parte do meu tema, etc e tal. Beleza? E agora eu posso ter subtópicos aqui, ó. Então eu clico nesse subtópico e vou colocando mais coisas aqui também. Então, enfim, daí o céu é o limite. A gente pode ir colocando várias coisas que fazem parte desse subtema, tá certo? América do Sul. Então, assim a coisa vai fluindo. Então você vai colocando coisas aqui. Então, suponhamos que eu queira, sei lá, inserir um vídeo aqui também. Olha que interessante. Eu venho e quero inserir um vídeo. Esse vídeo eu posso colocar lá qualquer coisa do YouTube. Então, deixa eu pegar aqui, sei lá, um vídeo qualquer do YouTube, né? Vou pegar aqui um vídeo meu. Aí eu venho, né, eu gravei videoaulas, e aí eu pego e coloco a última videoaula que eu acabei de gravar. Eu vou lá e adiciono um endereço aqui, ou pode ser um vídeo curto, né, um vídeo que você queira mostrar alguma coisa, um vídeo curto, você vai lá e dá uma insert. Aí o vídeo já está aqui, tá? Posso aumentar, né? Enfim, então você vai trabalhando aqui e colocando coisas que você queira, tá? Para enriquecer essa apresentação. Então você vai, não gostei dessa cor, pode trocar, você pode mexer no estilo aqui, né? Colocando cores diferentes, etc. A forma aqui, o layout dos blocos você pode ir mudando, né? Não gostei do background, quero mudar. E assim vai. Então dá para fazer muita coisa. Nesse botão de insert aqui, ó, eu posso inserir subtópicos, né, formas, setas, um PDF, um arquivo de áudio, um arquivo de gráfico, vídeo, como eu acabei de mostrar, uma animação, tá? O PowerPoint, você pode pegar arquivos seus do PowerPoint e inserir aqui e mudar o PowerPoint para o formato do Prezi. Você pode inserir ícones, imagens, textos, story blocks. Esses story blocks são blocos aqui que de esquemas, né, já pré-prontos que você pode colocar. Você pode montar o seu, etc. Então, são muitas coisas que podem ser feitas aqui com esse Prezi, tá? Mas dá muito trabalho, não gostei, enfim. Você pode fazer o seguinte, olha só que legal. Quando você entra no Prezi, você tem também, isso que eu mostrei até agora foi de começar do zero, né, a tua própria apresentação. Mas você pode vir aqui, ó, e criar
apresentação a partir dos templates já pronto, que o próprio site disponibiliza. Olha só, já são prontos, e aí você só vai colocando os textos e imagens e vídeos que você quer. Então você não precisa ficar escolhendo o fundo, a forma, etc e tal. Você já tem esses templates, esses moldes já prontos, né? Olha só, bem legais, tá? Vários interessantes aqui. Vamos pegar um aqui que eu gosto bastante, que eu vou acabar usando em algum momento, que é esse do escritório. Olha só que bacana isso. Então, eu venho aqui, ó, dou 2 cliques nele e digo que eu quero usá-lo. E aí eu dou um título, né? Aula demonstrativa. E aí, quem que pode ver essa apresentação? As pessoas que eu compartilhar ou qualquer um na web, tá? Por quê? Porque vai ficar num banco de dados isso aqui do próprio site. Isso é interessante também. E aí eu clico e ele já escolhe para mim esse template que agora eu vou usar. Olha só. E aí pronto, ó, eu estou pronto para fazer minha aula a partir disso aqui. Então, minha aula eu vou montando, né? Posso colocar aqui, ó, o título dessa aula, né? Sei lá, História do Brasil, né? Aí eu posso mudar aqui, ele é bem intuitivo, como eu falei, né? Caso você não queira pôr teu nome, você tira isso aqui, só selecionar. Quer pôr um logo, que não, se não tiver não precisa, é só ir tirando os blocos. Tirei coisa que eu não queria, é só inserir novamente, né? Posso clicar aqui, ó, no texto ali, eu já coloco uma caixa de texto nova, onde eu posso colocar o nome, etc. Tá? Aí eu venho aqui, e aqui estão os pontos, esses quadros aqui da minha sala, né, da minha tela, eles são os pontos onde eu vou inserir os subtópicos. Então, vamos supor que eu venho aqui, dou um zoom, tá? E aí pronto, ó, eu posso ir colocando as minhas coisas, os títulos, as imagens, etc. Então quero botar uma imagem, tá? Vou escolher uma imagem aqui da minha livraria, do meu computador mesmo, né? Então venho aqui e pego uma imagem qualquer, deixa eu ver. Pego uma imagem qualquer e insiro aqui. Então, aí eu posso ir escrevendo em cima dela, etc e tal. Tá? Então, enfim, são muitas coisas que dá para fazer com isso aqui. Não gostei disso aqui, ó, dessa imagem que está ali dentro. Daí é possível mudar também, tá? Você vai mexendo aqui e você vai mudando os seus quadros ali que você quer, tá certo? Então, eu posso vir aqui, ó, em Advanced Topic. Outra coisa, tá? Você pode mexer para que o seu Prezi ele fique em português também, certo? Eu costumo deixar na linguagem nativa, mas você vem aqui nas configurações e pode colocar para português, tá certo? Então, nesse tópicos avançados aqui, edição de tópicos avançados, você escolhe também a imagem que você quer. Então, essa imagem não tem a ver com a minha aula. Então, eu venho aqui, tá? E tiro ela, certo? E agora, eu quero colocar uma outra imagem, uma imagem que faça sentido para a minha aula. Então, sei lá, eu vou lá, seleciono uma imagem qualquer, deixa eu só pegar uma imagem aqui que eu goste, então, vamos ver se funciona. Tá. Certo. Então eu vou lá nas minhas imagens, né? Seleciono uma imagem, né? Eu dei um Ctrl C nela e aí eu venho aqui, ó, e eu vou colar, tá? Vou colar e aí eu redimensiono aqui essa imagem para que ela caiba ali dentro, tá certo? E aí você pode ir brincando, né, com essas coisas aqui. Então aqui tá meio torto, dá para
dá para trabalhar com ele, né, para virar, etc e tal. Então eu vou inserindo tópicos, né, que me interessam aqui dentro. Então aqui aí eu vou dando zoom in, né, quer dizer, para aumentar. E aí eu, sei lá, aqui está um tópico principal, eu posso mudar essa imagem, obviamente, né? Coloco aqui o que me interessa, os textos, e aqui são subtópicos dessa aula. Então, eu vou, se eu quero editá-lo, eu dou um zoom in, tá? E aí vou editando, colocando coisas. Essa imagem não gostei, vou tirá-la, e aí eu coloco uma ou outra imagem que eu queira, que eu goste, e aí, etc. E aí eu vou colocando as coisas assim. Bom, então, são formas variadas que a gente pode mexendo aqui no Prezi, tá? Então, o shape, o background que é o fundo, né? Quero mudar o esquema de cor, venho aqui, mudo e assim vai, tá certo? E olha só que legal, caso você não gostou também dos templates que o Prezi disponibiliza, tá? Ou, sei lá, você não quer montar uma aula do zero, você pode montar usando os templates aqui que eu mostrei que existem, né? Então, os templates prontos, aula do zero, ou ainda, olha que facilidade, tá? Você pode vir aqui, ó, e deixa eu sair, isso aqui não me interessa. Você pode vir e procurar aqui, ó, explorar a galeria de apresentações, ou seja, já tem um monte de gente que posta aula aqui no Prezi. Por exemplo, eu mesmo, ó, eu tenho várias aulas já feitas aqui, tá certo? E elas entram no banco de dados. Então, caso você não queira preparar uma aula do zero, você já tem aulas aqui que você pode dar um clique aqui nessa explorar a galeria de apresentações e você vai cair num negócio mais ou menos assim, ó. Então, sei lá, digita um tema economia, né? E você tem várias, milhares de apresentações de alguém que já fez, tá, essas apresentações e que está aqui. Então, posso clicar em qualquer uma delas, né? E abrir. Então, sei lá, eu cliquei antes aqui para não demorar para carregar sobre a mudança climática e agricultura. Então, eu quero apresentar essa aula aqui para meus alunos. Então, a aula já está pronta, já está perfeita, já é uma aula muito bem feita e tal. Não preciso ficar fazendo a minha, caso você não queira, etc. E aí você vai lá, carrega ela antes, né? Caso você não tenha o Wi-Fi disponível na sala de aula, e você vem para apresentar. Olha só, é muito legal. E aí você vai apertando a setinha aqui, né? E aí ele já vai trabalhando com o zoom. Olha só que bacana. Então, tudo isso aqui a gente mostrou como é que faz anteriormente. Você pode ir colocando figura, coloca o texto que te interessa, né? Coloca subtópicos, etc e tal. E aqui o Prezi vai trabalhando com zoom, né? Por isso que fica bem mais dinâmica, bem mais bonita a aula, fica bem interessante. Olha só. Então, eu vou colocando o zoom aqui e na imagem que eu escolhi para ser o meu pano de fundo, certo? E aí, olha só, vou colocando coisas. Aqui eu coloquei, o autor colocou um vídeo, olha só, e quando você clica, ele já abre o vídeo. Então ele abre o vídeo e começa a rodar o vídeo que foi colocado ali. Debating whether boats can actually float. But maybe you're a person who trusts and accepts what climate scientists are telling us. It's just, sometimes it's hard to explain. Muito interessante, né? Então você vai, coloca o vídeo, coloca imagens, coloca subtópicos e aí o Prezi já vai fazendo tudo isso, tá certo? Você já vai montando uma apresentação que te agrada. Você pode botar um GIF aqui, um GIF animado para que você possa ver melhor, exemplificar sei lá, uma função matemática por meio de um GIF que fica bem mais fácil dos alunos verem, etc. Então você vai colocando o que te interessa, né? GIFs, vídeos, olha aqui, mais um vídeo, né? E aí você clica, ele já abre automaticamente esse vídeo, que pode estar no YouTube ou em outra plataforma, olha só. E aí você pode botar uma linha do tempo, etc e tal, tá? Então são inúmeras ferramentas que isso aqui promove, tá certo? Então, sei lá, vou digitar aqui História do Brasil. Então já vai ter
já vai abrir ali, ó, várias aulas que já estão prontas aqui sobre História do Brasil. Então vou clicar em uma delas, né, uma breve História do Brasil aqui da Lu Carvalho, que fez. E aí eu carrego ela antes, né, no Wi-Fi. Aí vou para minha sala de aula e agora eu quero apresentá-las. E aí eu clico aqui, né, para aumentar. E pronto, ó, é só ir apertando a setinha para frente. Uma breve história do Brasil, professor de história. Aí você vai dando o zoom, né, que te interessa. Olha só. E aí você vai mostrando, você pode ir adicionando as capas, né, de revista, os tópicos, mais um em cima do zoom, e assim vai. Você vai, tudo isso adicionando pelas animações que é possível e etc. Tá? Então, é assim que funciona o Prezi, né? Essa ferramenta muito legal, que possibilita fazer bastante coisa. Tá? Eu disse para mim mesmo que eu nunca mais faço uma apresentação de PowerPoint na vida, porque eu vou fazer tudo por aqui, que é uma ferramenta bastante intuitiva, muito fácil de usar e que permite aí que a aula fique mais dinâmica, né, comparado a uma apresentação do PowerPoint, por exemplo. Tá? Então, minhas apresentações, ó, eu já tenho feito todas aqui, tá? Elas ficam guardadas, ficam aqui no site, só eu entrar, elas já vão estar aqui. A única desvantagem, igual eu disse, é que eu não consigo baixar na conta grátis, né, na conta free, eu não consigo baixar essa apresentação e mostrá-la. O que eu tenho que fazer? O inconveniente é esse, né? Eu tenho que carregar ela antes no Wi-Fi e na sala de aula eu vou lá e apresento. Tá? Essa aqui é uma outra, ó, que eu fiz de fisiologia vegetal e onde eu usei ali o pano de fundo de um escritório, né? E os quadros ali da parede que estão nesse escritório são os meus subtópicos, os meus tópicos, e dentro dele vão ter subtópicos ali diferentes que eu acabei usando. Então tá aí, ó, boto fisiologia vegetal, água na planta, e assim esses quadrinhos aqui, eles são a minha aula, na verdade. Então eu vou apertando, ó, e ele já vai dando o zoom, tá certo? E aí eu posso clicar, né, dou um zoom maior, aí eu quero aumentar ainda mais, eu posso clicar na imagem que eu quero, tá certo? Venho aqui, ó, e aparece o texto que eu coloquei, e assim vai, tá? E aí você vai fazendo a tua apresentação, que vai ficando bem legal, na minha opinião, tá? É isso. Então, tá aí, ó, bastante interativo, né? E aqui estão, nesses quadros estão os tópicos da minha aula, olha só. Então você vai colocando e a apresentação vai ficando cada vez mais legal. Então eu posso encher uma página de PowerPoint, de imagens, né? E aí eu quero falar de uma parte específica, eu vou lá e clico nela, tá? E assim vai, olha só. Vou trabalhando com o zoom, tá? Muito bem, então era isso, espero ter-os ajudado, né? Para dar uma alternativa aí, para fazer uma aula bonita, uma aula dinâmica, uma aula bem legal, usando essa ferramenta aí que é o Prezi. Muito obrigado pela atenção, até mais.